Bem-vindos à apresentação sobre magnetismo e indução eletromagnética. Nesta aula, vamos estudar os fenômenos fascinantes do dínamo, da imantação magnética, da suspensão magnética e da bobina de Tesla. Este material foi desenvolvido para a disciplina de Física da terceira série do ensino médio, primeiro trimestre de 2026, pelo professor Jair. Preparem-se para uma jornada pelo mundo do eletromagnetismo. Conceitos básicos de magnetismo. Vamos entender os fundamentos. Primeiro, ímãs e polos. Todo ímã possui dois polos magnéticos. O polo norte, representado pela letra N maiúscula, e o polo sul, representado pela letra S maiúscula. Segundo, interação entre polos. Polos iguais, como norte com norte ou sul com sul, se repelem mutuamente. Já polos de nomes diferentes, norte com sul, se atraem. Terceiro, linhas de campo. Por convenção, as linhas de campo magnéticos saem do polo norte e entram no polo sul. Quarto, materiais ferromagnéticos. Ferro, níquel e cobalto são exemplos de materiais que podem ser facilmente imantados devido à organização dos seus domínios magnéticos. E quinto, a fórmula do fluxo magnético, φ igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Onde φ representa o fluxo magnético, B é a intensidade do campo magnético, A é a área da superfície e θ é o ângulo entre o campo magnético e a normal à superfície. Na imagem podemos observar limalhas de ferro alinhadas às linhas de campo magnético, evidenciando visualmente a estrutura do campo ao redor de um ímã em barra. Imantação magnética. O robô de Porcas. Este experimento demonstra de forma criativa os princípios da imantação. Vamos entender três conceitos fundamentais. Primeiro, imantação por indução. O campo magnético do ímã permanente, localizado na base, organiza os domínios magnéticos no metal das porcas ferromagnéticas. Esse alinhamento dos domínios é responsável por transformar as porcas em ímãs temporários. Segundo, polos temporários. Mesmo as porcas que não estão em contato direto com o ímã da base, o campo magnético induz a formação de polos norte e sul em cada peça empilhada. Cada porca adquire polaridade magnética temporária enquanto estiver sob influência do campo. E terceiro, cadeia magnética. A forte atração sucessiva entre polos opostos, norte atraindo sul, de porcas adjacentes permite construir e sustentar toda a estrutura criativa do robô. As porcas ficam firmemente conectadas pela interação magnética, formando uma cadeia estável. Observe na foto como as porcas metálicas se organizam sobre os ímãs azul e vermelho, formando uma estrutura que se assemelha a um robô. Esta é uma demonstração perfeita do princípio da imantação por indução magnética. Imantação magnética, exercício de fixação. Agora vamos testar sua compreensão sobre o conceito de imantação. Leia com atenção o enunciado. Em um experimento, porcas metálicas empilhadas sobre um ímã permanecem unidas formando uma estrutura, mesmo as porcas que não tocam diretamente o ímã. Com base nessa observação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Apenas a porca em contato direto com o ímã é magnetizada. Alternativa B. As porcas tornam-se temporariamente imantadas, adquirindo polos magnéticos devido ao campo do ímã. Alternativa C. As porcas não sofrem alteração magnética, apenas ficam presas por atrito. Alternativa D. A força gravitacional aumenta nas porcas, mantendo-as unidas. Alternativa E. A magnetização ocorre porque as porcas passam a produzir eletricidade. Reflita sobre os conceitos que estudamos e escolha a alternativa que melhor explica esse fenômeno físico. Imantação magnética. Resolução comentada. Vamos analisar detalhadamente a resposta correta. Passo 1. O ímã cria um campo magnético externo que se espalha ao seu redor, permeando o espaço e alcançando todas as porcas, inclusive aquelas que não estão em contato direto com ele. Passo 2. Nas porcas, que são materiais ferromagnéticos, os domínios magnéticos microscópicos, que normalmente estão desorganizados, se alinham à direção do campo magnético externo. Esse alinhamento faz com que cada porca adquira polos norte e sul temporários, transformando-as em pequenos ímãs. Passo 3. Cada porca agora imantada atrai a porca seguinte pela interação magnética entre polos opostos. O polo sul de uma porca atrai o polo norte da próxima,
formando uma cadeia magnética contínua e estável. Passo 4. É fundamental compreender que o fenômeno observado é a imantação por indução magnética, um processo puramente magnético. Não se trata de atrito entre as superfícies, nem de um aumento da força gravitacional ou peso das porcas. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. As porcas tornam-se temporariamente imantadas, adquirindo polos magnéticos devido ao campo do ímã. Este é o princípio físico que explica perfeitamente o experimento. Suspensão magnética. O experimento de levitação. Este fascinante fenômeno de levitação magnética envolve 3 princípios físicos fundamentais. Vamos compreendê-los detalhadamente. Primeiro, repulsão magnética. Quando 2 polos magnéticos iguais são aproximados, como norte com norte ou sul com sul, eles se repelem mutuamente. Essa repulsão gera uma força magnética de afastamento que é direcionada para cima, contrária ao peso do objeto. Segundo, equilíbrio de forças. A suspensão magnética ocorre quando a força magnética de repulsão, representada por F índice mag, é capaz de equilibrar exatamente a força-peso, representada por P, que atua descendentemente sobre o objeto devido à gravidade. Quando essas 2 forças têm a mesma intensidade, mas sentidos opostos, o objeto fica suspenso no ar em equilíbrio. E terceiro, o papel da rotação. Ao girar a haste do sistema, ela adquire estabilidade giroscópica. Esse efeito giroscópico é extremamente importante porque ajuda a manter o alinhamento correto entre os ímãs e reduz significativamente as oscilações laterais que poderiam desestabilizar o sistema. A rotação funciona como um estabilizador dinâmico. Observa no diagrama como a força magnética F, índice mag, apontando para cima, equilibra a força-peso P, apontando para baixo, permitindo a levitação estável do conjunto superior. Este é um exemplo prático e visual da aplicação das leis do eletromagnetismo. Suspensão magnética. Exercício de fixação. Agora é hora de verificar sua compreensão sobre o fenômeno da suspensão magnética. Considerando o experimento demonstrado anteriormente, onde a haste permanece suspensa no ar sem cair, assinale a alternativa correta que explica o motivo devido a que isso ocorre. Alternativa A. A suspensão ocorre devido à atração de polos iguais. Alternativa B. Devido à repulsão de polos iguais, que gera uma força capaz de equilibrar o peso da haste. Alternativa C. A haste permanece suspensa porque há ausência de gravidade no sistema. Alternativa D. Ocorre devido ao aumento da massa da haste ao girar. Alternativa E. Existe a necessidade de contato direto entre os ímãs para que isso ocorra. Pense cuidadosamente sobre os conceitos de forças magnéticas, equilíbrio e as propriedades dos polos magnéticos que acabamos de estudar. Suspensão magnética, resolução comentada. Vamos entender passo a passo por que a haste permanece suspensa no ar. Passo 1. A configuração de polos iguais, seja norte com norte ou sul com sul, gera naturalmente uma força de repulsão magnética. Essa é uma propriedade fundamental do magnetismo. Polos iguais sempre se repelem. Passo 2. Ajustando cuidadosamente a distância entre os ímãs, conseguimos que a força magnética de repulsão equilibre exatamente o peso da haste. Matematicamente, isso significa que F índice mag é aproximadamente igual a P, resultando em equilíbrio estático ou dinâmico. Quando essas forças se equilibram, o somatório de forças é zero e o objeto fica suspenso. Passo 3. A rotação do sistema ajuda significativamente a reduzir oscilações laterais, mantendo a estabilidade da haste. O efeito giroscópico gerado pela rotação atua como um estabilizador natural do sistema. Passo 4. É fundamental compreender que o fenômeno não é provocado pela ausência de gravidade, pois a força-peso continua atuando normalmente. Também não ocorre aumento da massa da haste ao girar. O que realmente sustenta a haste no ar é a força magnética de repulsão equilibrando o peso. Portanto, a resposta correta é a alternativa B.
devido à repulsão de polos iguais, que gera uma força capaz de equilibrar o peso da haste. Este é o princípio físico correto, que explica a levitação magnética. Aplicações práticas. O trem maglev da China. Agora vamos ver como os princípios de magnetismo que estudamos são aplicados no mundo real, especialmente no transporte moderno. Princípio de funcionamento. A levitação magnética, ou maglev, ocorre através de forças de atração e repulsão magnéticas controladas eletronicamente. O sistema utiliza eletroímãs potentes que, ao serem energizados de forma controlada, fazem o trem literalmente flutuar sobre os trilhos. A eliminação total do contato físico entre o trem e os trilhos resulta em um sistema com atrito reduzido praticamente a zero. Sem o atrito das rodas, o trem pode atingir velocidades impressionantes com muito menos energia. Principais benefícios desta tecnologia. Primeiro benefício: alta velocidade comercial. O trem maglev de Xangai atinge velocidades operacionais de até 430 km por hora, tornando um dos meios de transporte terrestre mais rápidos do mundo. Segundo benefício: menor desgaste das peças mecânicas. Como não há contato direto e atrito entre partes móveis, não existe o desgaste típico de rodas e trilhos convencionais, reduzindo drasticamente os custos de manutenção. E terceiro benefício: ruído reduzido durante o deslocamento. A ausência de contato entre rodas e trilhos elimina o barulho característico dos trens convencionais, proporcionando uma viagem muito mais silenciosa e confortável. Nas imagens, podemos ver o elegante trem de levitação magnética operando em Shanghai, na China, e um diagrama técnico mostrando como as forças magnéticas atuam simultaneamente na suspensão, mantendo o trem flutuando, e na propulsão, movendo-o para frente. Esta é uma aplicação espetacular dos conceitos de repulsão e atração magnética que estudamos anteriormente.